Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Muito bom poder estar aqui com os irmãos, da gente poder mais uma vez meditar no caráter de Deus, meditar no amor de Deus, meditar nos atributos de Deus, naquilo que nós temos entendido a respeito, segundo a palavra, segundo as Escrituras, sobre quem Deus é e como nós podemos conhecê-lo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela liberdade que nós temos de abrir a Tua Palavra e lermos a Tua Palavra, de ouvirmos o Senhor falar ao nosso coração. Por isso, fala conosco, por Jesus que oramos. Amém. Esse mês de outubro, eu estive junto com os irmãos, meditando a respeito de quem Deus é, meditando a respeito dos atributos de Deus, e durante todo o mês de novembro, nós falamos aqui nas quartas-feiras a respeito do caráter de Deus, a respeito da sua soberania, a respeito do seu amor, a respeito da sua imutabilidade, e eu procurei, principalmente pelo fato de que a gente precisaria ir de várias quartas-feiras, umas 7 a 8 quartas-feiras, falando cada atributo de Deus, eu entendi que nós poderíamos, numa só palavra, apresentar vários atributos de Deus numa só palavra. Então, os irmãos perceberam que, por mais que eu tenha tido 4 encontros com os irmãos, a gente apresentou mais atributos de Deus, entendemos mais a respeito de quem Deus é. E uma das coisas que nós falamos aí, desde o início, principalmente na primeira palestra, na primeira ministração, nós falamos da necessidade que nós temos de conhecer a Deus. Primeira coisa que nós falamos a respeito de quem Deus é a necessidade que nós temos, que aquilo que eu disse, que a maior necessidade do ser humano é a necessidade que ele tem de conhecer o seu Criador, né? Jeremias 9:23 fala: não se glorie o homem na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se alguém tiver que se gloriar, se alguém deseja se gloriar, que glorie-se nisso, em conhecer-me, o Senhor diz, em saber quem eu sou, em conhecer-me. Jeremias diz que é dessas coisas que o Senhor se agrada, né? Falamos que à medida que Deus é conhecido, à medida que nós o conhecemos como Deus, à medida que nós o conhecemos como Pai, presta atenção, são 2 facetas que a gente precisa entender a respeito dos principais pontos que a gente necessita conhecer a Deus. Nós temos que conhecer os atributos dEle, nós temos que conhecer o poder dEle, nós temos que conhecer quem Deus é, mas escute, se nós pudéssemos resumir, quais são as 2 coisas que nós temos que conhecer, é conhecer Deus como Deus e principalmente como Pai. Conhecer a Deus como Deus é importante, reconhecê-lo como Deus, conhecê-lo como Deus é importante, mas se existe algo que nos amadurece, é quando nós o conhecemos como Pai. O ser humano, a maioria dos seres humanos conhecem a Deus como Deus, e é importante isso. Deixa eu tentar explicar rapidamente essa questão de conhecer a Deus como Deus. Não sei se você sabe, o nome de Deus não é Deus. Deus não é um nome. Deus é uma posição. O nome de Deus não é Deus. Deus não é um nome, é uma posição. O Eurípides tem uma posição de pastor. Mas o meu nome não é pastor. Meu nome é Eurípides. O nome de Deus não é Deus. Inclusive, uma vez eu estava pregando num lugar e havia um senhor assim muito sério. Eu sabia que ele era um juiz aposentado. Agora você imagina como é um juiz ouvindo alguém. Geralmente eles não se expressam. Porque como é um juiz aposentado, você imagine quantos anos ele ouviu
e ele tem que se tornar, a Lorena está aí, talvez ela saiba disso, né? O juiz ele precisa quase ter uma cara de paisagem, né? Para não expressar opinião. E esse juiz aposentado me ouviu 3 dias na igreja dele. Inclusive, ele é o fundador da igreja. A hora que terminou minha palestra, no domingo de manhã, ele chegou para mim. Gostei demais da palestra do pastor, me senti muito tocado. Realmente concordo com tudo que o irmão falou. Só tem uma coisa que o irmão errou. O irmão fala o nome de Deus em vão o tempo todo. O irmão fala Deus tem misericórdia, Deus aquilo. Eu acho complicado você falar de Deus do falar Deus, né? O irmão deveria tomar cuidado mais em falar o nome de Deus. Usa, sim, mais a expressão pelas misericórdias, misericórdia, mas não usa Deus, não. Sabe? Pelo amor de Deus, foi essa expressão. Ele falou, para de usar pelo amor de Deus, fala pelas misericórdias. Não usa o nome de Deus em vão. Eu poderia argumentar na hora, mas eu aprendi a não argumentar com pessoas mais velhas. Eu aprendi assim. Eu procuro aprender com aquilo que o Paulo diz, que o Timóteo, quando ele fosse repreender o mais velho, que ele repreendesse como pai. Como é que a gente repreende um nosso pai? Pai, olha, eu sei que o senhor está errado, eu estou falando com muito respeito. E geralmente eu não faço isso. Se uma pessoa de idade me chegar, me dizendo que não concorda com alguma coisa que eu falo, querido, desculpa, vou procurar entender o que o irmão está dizendo. Fiquei calado, mas eu poderia falar uma coisa para ele. Primeiro que o nome de Deus não é Deus. Eu não estava usando o nome de Deus em vão, por quê? Porque o nome dele não é Deus. O nome de Deus não é Deus. Deus é uma posição. Quando a gente fala de conhecer a Deus, e o primeiro ponto que a gente apresenta, a primeira coisa que você vê em alguém que conhece a Deus, se você falar assim, Eurípides, qual é a primeira experiência que alguém tem em conhecer a Deus? É que quando a gente nasce e a gente vai vivendo a vida, é como se a gente pegasse uma etiqueta e escrevesse assim, várias etiquetas, o nome Deus. Deus, o nome não, né? A palavra Deus. Aí você vai lá e coloca na profissão, Deus. Aí você pega outra etiqueta de Deus e coloca lá no dinheiro, Deus. Aí você pega outra etiqueta e coloca lá no seu patrimônio, Deus. Aí você pega outra etiqueta e coloca na sua esposa, Deus. Aí você pega outra etiqueta e coloca nos filhos, Deus. Você pega outra etiqueta e coloca nos seus próprios sentimentos, Deus. Você pega outra etiqueta e coloca em si mesmo, Deus. E aí você se relaciona com a vida, com esses deuses. Às vezes até um ídolo, Deus. Às vezes até uma entidade, um orixá, Deus. Às vezes até um santo, Deus. Mas quando você tem o primeiro nível de conhecimento de Deus, quando alguém encontra verdadeiramente com o único Deus, e ele vai crescendo nesse conhecimento de Deus, o primeiro sinal de que a pessoa realmente conheceu a Deus, é que ela começa a arrancar essas etiquetas, reconhecendo que só há um Deus. Quando é que eu sei que aquilo na minha vida não é mais Deus? Deus com D minúsculo. Quando eu sei que o dinheiro não é mais Deus na minha vida, quando eu sei que minha mulher não é mais Deus na minha vida, quando eu sei que a minha carreira profissional não é mais Deus na minha vida, quando eu sei que filho não é Deus na minha vida, quando eu sei que dinheiro não é Deus na minha vida, quando eu sei que uma série de coisas não é Deus na minha vida. Quem sabe? Quando você vive sem isso. A gente vive sem filho. A gente vive sem dinheiro. A gente vive sem carreira profissional. A gente passa dificuldade, a gente chora a perda, a gente vive o luto da perda, a gente
sabe que perder aquilo dói, mas você vive. Quando você conhece Deus, a primeira coisa que você entende é que você jamais viveria sem Ele. Ele é o seu Deus. Isso é o que eu disse, que é o primeiro conhecimento de Deus. Falamos também sobre a soberania de Deus, né? Um Deus que tem total controle sobre tudo, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que tem controle sobre as nossas escolhas, um Deus que, ao mesmo tempo que Ele escolhe, é um Deus também que pode, a qualquer momento, intervir nas nossas escolhas e fazer do jeito dEle. Não que Ele não queira que a gente escolha, é aquilo que eu falei para vocês, da vontade soberana de Deus e a vontade moral de Deus. A vontade soberana de Deus é aquilo que Deus determina e pronto. Eurípides, quando é que Deus é soberano na minha vida? Quando Ele decide ser soberano. Eu não tenho que preocupar mais se eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. Por quê, meu irmão? Porque quando Deus quiser a vontade dEle na minha vida, o que Ele vai fazer? O que Ele vai fazer, gente? Ele vai fazer, por quê? Porque Ele é soberano. Agora, Ele quer que eu e você tenhamos maturidade para tomar decisões na vida. Sim ou não? A gente saber a pessoa certa para casar, a gente saber onde a gente coloca a nossa família para morar. Você sabe que isso é errado, você vai perguntar para Deus: ah, não, eu estou aqui parado esperando Deus ser soberano na minha vida. Não. A vontade moral de Deus é quando a gente conhece todos os valores do reino de Deus, eu conheço o caráter de Deus, eu conheço o amor de Deus, eu conheço a fidelidade de Deus, eu conheço a bondade de Deus, eu conheço a vontade dEle para todos os seus filhos. A vontade dEle está aqui escrita na sua palavra, e quando eu medito nessa palavra, a palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra Ele. Eu conheço a Deus através da sua palavra, e eu vivo a vida através da palavra de Deus. Falamos sobre a sua imutabilidade, né? Um texto que eu gosto muito sobre a imutabilidade de Deus, é toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, direto do Pai, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra e nem variação de mudança, Tiago 1,17. Falamos também da justiça de Deus, que é a sua obra em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e a necessidade que o homem tem de ser redimido por um Deus que é justo e que poderia ser justo e nos condenar, mas, no entanto, Ele condenou quem? O Filho dEle. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é perdoar o ser humano e redimi-lo. Chegamos até a brincar com o fato de que muitas das vezes a gente vê alguém dizer na televisão: olha, Deus vai fazer justiça. Fulano matou, fulano roubou, fulano assassinou meu filho, Deus vai fazer justiça. A Bíblia fala que a justiça de Deus é o perdão de pecados. Então, quando a gente invoca a justiça de Deus sobre alguém, o que a gente está falando que Deus vai fazer com essa pessoa? Vai perdoar essa pessoa, né? Falamos do texto de Romanos 5,17, que se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eles vão reinar em vida, através de quem? Através de Jesus Cristo. Cristo recebeu, Romanos 1,17, Cristo recebeu a nossa condenação, Ele foi condenado no nosso lugar. O nome disso é substituição, né? Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só falar algo rapidamente sobre isso aqui. Por que Deus não resolveu o pecado do homem lá no céu? Por que Deus lá no coração dele, ele olhasse para a humanidade e falasse: eu perdoo vocês? Deus poderia fazer isso? Deus poderia olhar para a humanidade, e Ele é Deus. Amado, se Ele é Deus,
Ele é o início, ele não tem início de dia, ele não tem princípio de dia, ele antes de tudo ele era, ele é o início de tudo, todo o universo é dele. Se alguém perguntasse uma vez, um pastor falou isso: pastor, mas tem ET? Eu falo, se um dia um ET aparecer na minha vida, eu vou falar assim: converta-te, receba Jesus no seu coração e reconheça Deus como o único Senhor do universo. Deus Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas alguém perguntou assim: mas por que Deus não decidiu fazer isso lá no céu, lá na eternidade? Lá na eternidade Deus tivesse falado: eu perdoo todo ser humano, está perdoado. Você sabe por que Deus foi necessário Jesus morrer na cruz do Calvário? Ah, mas para se cumprir toda a justiça de Deus, o homem tinha que ser condenado, alguém tinha que pagar o preço pelo pecado, Deus instituiu que o salário do pecado é a morte, então alguém deveria morrer, um sacrifício deveria ser feito. É a forma de apaziguar a ira de Deus. Tudo isso é teologia, tudo isso a gente entende e está certo. Mas se você perguntar para mim, por que Jesus teve que ir para a cruz e sofrer no nosso lugar? Sabe por quê? Por conta disso que a gente leu aqui, Romanos 5:1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz. O que é ter paz, gente? É não ter culpa. Por que Jesus morreu na cruz? Por que foi necessário ele ser crucificado naquela cruz? Por que se eu ouvisse Deus falar assim: Eurípides, você está perdoado? Dentro de todo ser humano tem uma coisa chamada culpa. Culpa. Culpa pelo adultério que a gente comete, culpa pela pornografia que a gente acessa, culpa por ter se deitado com o cara na aventura doida que você quis viver naquele final de semana, culpa por aquele dinheiro que você sabe que não é seu e meteu a mão, culpa. E por que o cordeiro teve que morrer? Por que havia necessidade de alguém ser morto? Porque eu precisava olhar para alguma coisa e saber que alguém recebeu essa condenação. Não se trata de algo só resolvido lá no coração de Deus. Eu tinha que ver que alguém pagou o preço e sofreu. Aquela cena da crucificação, na mente, na consciência do homem, precisava produzir uma coisa assim que o homem olhasse e pudesse nem que se compadecesse, falasse assim: gente, alguém sofreu por mim. Todo mundo chorou com o filme do Mel Gibson. Sim ou não? Por que o homem chora com o filme do Mel Gibson? É a culpa humana, lá, ele sofreu no meu lugar. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele, porque ele fez algo por mim. Eu tinha que ver, a humanidade tinha que assistir esse espetáculo. Isso tinha a maior existência de Deus, é que um evento parou a humanidade. Amado, dividiu o nosso calendário. A humanidade começa a partir da morte de Jesus. Todas as vezes que você escreve, pode a data estar errada, o mês está errado, mas todas as vezes você escreve 30 de outubro de 2019, você está falando o quê? Há 2019 anos atrás, a humanidade foi marcada pelo sacrifício de Jesus. Mas, ainda dentro dessa temática, eu falei com Deus, eu estava orando a Deus e perguntando: Deus, eu falei muito esse mês sobre o caráter, sobre a justiça, sobre a imutabilidade, sobre a soberania, sobre o pecado do homem. Amado, eu queria até pedir perdão, o currículo da escola, mas eu criei uma outra aula. Porque eu achei importante a gente, já que a gente está falando sobre Deus, a gente falar sobre a Trindade. Você concorda comigo? A gente falar sobre o Espírito Santo, a gente falar sobre a pessoa de Jesus. Eu não tive tempo de fazer as projeções,
mas eu vou pedir para você ser rápido no endereço aí, mas abre a sua Bíblia em João, seja no celular, seja no papel, em João 17, 18. João 17, 18. Desculpa. João 14, 16. João 14, 16. Para quem não sabe, isso aí é Jesus no cenáculo, né, fazendo aquela última oração dele, porque ele já iria ir para a cruz, ele ia passar pela morte, e é ali que ele está tendo aqueles últimos momentos com os discípulos, ele faz a oração sacerdotal, é aqueles últimos momentos ali que ele está com os seus discípulos, né? E depois ele vai ter um outro momento lá com o Filipe, todos os outros discípulos, fazendo algumas perguntas para Jesus. Mas aí, nesse capítulo, João 14, já é o preparo para Jesus se despedir dos seus discípulos. E ele fala, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro. Na sua tradução está o quê? Consolador, né? A NVI traduziu essa palavra conselheiro por conta da palavra paráclitos. A palavra paráclitos é a palavra usada para conselheiro, é a mesma palavra usada para consolador. O paráclitos, o Espírito que consola, o Espírito que dá o apoio, o Espírito que nos sustenta, né? E ele fala, eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro. Eu acho interessante essa palavra outro. Eu não sei se você sabe, essa palavra outro vem de uma palavra chamada clonos. De onde vem a palavra? Clone. Por quê? Porque quando Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, Ele está dizendo que quem vai ser enviado é o clone dele. É ele mesmo, é idêntico, não tem diferença. Você percebe aí, eu, Jesus, pedirei ao Pai e Ele vos dará um consolador. O que Jesus está apresentando aí? A Trindade. Olha Jesus apresentando. Ele pedirá ao Pai, Ele vos dará outro Espírito Santo, está falando do Espírito Santo, e Ele está falando Ele mesmo, né? Para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, do qual o mundo não pode recebê-lo, não pode ver e não pode nem conhecê-lo, mas vocês conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mais uma vez, esse texto é tão rico, amado, porque o texto fala do Pai, fala do Paráclitos, do Espírito Santo, e ele fala que Jesus enviaria o Espírito Santo, e no final ele fala, eu vou voltar. Então Jesus voltando na revelação do Espírito Santo. Nós vemos aqui claramente a Trindade. E agora, por que é interessante esse texto? Porque quando você volta um pouco, não precisa voltar, no versículo 8, o Filipe faz uma pergunta para Jesus, fala assim, Senhor, é maravilhoso assim, a intimidade que você tem com o Pai, né? É maravilhoso como você fala de Deus, como você fala do Espírito Santo, como você fala de você mesmo. E então nos mostra o Pai. Mostra-nos o Pai. No verso 8, Filipe vai falar, Senhor, mostra-nos o Pai. Porque é tanta intimidade, então nos mostra o Pai. E Jesus ele vai responder, isso aqui na verdade, esse texto aqui é parte da resposta que Jesus dá a Filipe. E ele fala o que para Filipe? Eu sou, quem olha para mim está vendo o Pai. Eu e o Pai somos um. Querido, são nessas palavras e tantas outras que nós cristãos, é através desse texto de João 14, muitos outros textos da Bíblia, que nós cristãos entendemos
que o Pai, o Filho, o Espírito Santo existem e coexistem numa mesma pessoa. Jesus menciona o Espírito Santo o tempo todo, no próprio batismo de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus estava sendo batizado, ele ouviu uma voz que veio do alto, dizendo, esse é o meu Filho amado, e o Espírito Santo veio em forma corpórea de um Jesus, a voz do Pai e o Espírito Santo. O que a gente está vendo claramente aí? A Trindade. É óbvio que essa palavra Trindade não tem nas Escrituras Sagradas. Essa palavra Trindade é um conceito criado por nós cristãos. Durante o tempo a gente foi criando essa palavra. Mas o Deus que nós invocamos, o Deus que nós cremos, o nosso Deus é um Deus triuno. É um Deus trino. E nós damos a esse Deus que nós cremos o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E como eu disse para você, esse nome Deus, ele não é, essa palavra Deus não é um nome. É uma posição, né? É um título. E eu creio que todos nós sabemos disso. A nossa fé cristã, ela tem toda uma fundamentação numa fé judaica. Tudo que nós cremos, você pode dizer que você tem uma fé judaica cristã. A nossa fé não é baseado numa teologia, o estudo de Deus, numa teologia egípcia. A nossa fé não é baseada numa teologia macedônica. A nossa fé não é baseada numa teologia macedônica, não, como é que chama aqueles pessoal que sempre maltratava o povo de Israel, os babilônicos. A nossa fé não é baseada num Deus babilônico, num Deus egípcio. A nossa fé cristã, ela é baseada no judaísmo. Nós sabemos pela palavra que o primeiro conhecimento que nós temos de Deus como Deus, revelado ao ser humano, a gente sabe que isso aconteceu ali no Éden, a gente sabe que isso aconteceu ali em Noé, a gente sabe que isso aconteceu em Enoque, a gente sabe que Deus teve as suas manifestações em alguns personagens que a gente vê ali, a gente vê no Pentateuco, ali nos primeiros livros da Bíblia. Mas o primeiro homem que ouviu o nome de Deus, Moisés não ouviu o nome de Deus, Enoque não ouviu o nome de Deus, Adão não ouviu o nome de Deus. O primeiro homem registrado na Bíblia que ouviu o nome de Deus foi Abraão. Um texto traduzido, transliterado, irmão, eu já expliquei para vocês como é que a Bíblia foi transliterada, e que a gente tem aqui praticamente todas as palavras escritas por Deus. Agora, por que é Deus? Por que é Senhor, o nosso Senhor? Deus, Senhor, Deus, Senhor, Deus. Toda vez que você vê no Velho Testamento, você vê Senhor e vê Deus, Senhor e Deus. Por quê? Porque todas as vezes que um escriba, vocês sabem disso, que os textos do Antigo Testamento não havia impressão gráfica. Quem criou a gráfica foi um pastor protestante chamado Gutenberg, e ele criou a primeira prensa, o primeiro livro impresso na história da humanidade. Você sabe disso, foi a Bíblia. Se alguém perguntar qual foi o primeiro livro impresso, foi a Bíblia. Um pastor criou a máquina de impressão. Mas antes não havia impressão. Era um grupo de homens que ficavam num lugar, e eles ficavam o tempo todo copiando os textos sagrados, copiando Salmos, copiando Jeremias, copiando o Pentateuco. Essas pessoas eram chamadas de escribas. E eles escreviam o nome de Deus, só que eles tinham que escrever o nome de Deus com a tinta de ouro, se lavar, se purificar, escrever o nome.
toda vez que o nome de Deus era escrito, eles estavam lá copiando. No princípio, criou o nome de Deus. Aí eles iam lá, se lavavam, escrevia com outra pena. Guardava aquela pena, uns até jogavam fora. Usavam uma pena para cada nome. Aí eles pensaram o seguinte: isso é uma trabalheira, vamos começar a chamar Deus de Deus. Vamos pegar o nome de Deus e o nome dele e substituir por Senhor. Então, toda vez que eles escreviam Senhor, eles não precisavam do quê? De trocar a pena. E aí ficou muito textos com a palavra Senhor. Mas quando Deus se revelou a Abraão, Deus falou o nome dele no ouvido de Abraão. A história judaica cristã fala que o nome que Abraão ouviu foi... Esse foi o nome que Abraão ouviu. Quando Abraão ouviu o nome de Deus, ele ouviu um... É como se fosse um sopro. Não tinha como escrever isso. Porque a descrição que Abraão deu é que o sopro, o nome de Deus era um sopro. Mas eles começaram a criar lá, a partir de uma coisa chamada tentagrama, e aquelas palavras que foram a primeira vez escritas no... Porque era difícil, quem mandou mandou vir aqui, aí ficava complicado, né? Eu vim em nome de... Mas, trem, mas tinha lógica, né? Me enviou. Aí eles criaram, a partir de um tentagrama, eles criaram umas consoantes. Mas também era difícil de pronunciar essas consoantes, porque precisava de vogais. E aí o primeiro nome registrado com vogais, a partir desse foi Iavé. E aí eles conseguiram traduzir esse sopro como Iavé. E aí depois, com vários outros dobramentos, né, essas pronúncias se transformaram em Javé, se transformaram em Jeová, e o mais próximo de nós é o Adonai. Então, os nomes que Deus foram... O nome que Deus foi adquirindo depois do... Foi Javé, Iavé, Jeová. Os dois mais conhecidos é Jeová e Adonai. Qualquer judeu que você conversar, o nome dele é Adonai. Isso na cabeça de qualquer judeu. Adonai, 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 Adonai. Aí chega Jesus, que adora Yahvé, que conhece a Torá, que são os primeiros livros do Pentateuco, mas e também o livro de alguns livros poéticos, né, Salmos, mas que quando ele fala do Yahvé, ele fala de um modo agressivo, que no ouvido do judeu, lá no ouvido do judeu, isso era agressivo para ele. Porque enquanto o Abraão falou que o nome de Deus era e que eles foram colocando algumas consoantes, algumas vogais, e chegando ao Adonai que nós temos, chegando ao Jeová que nós temos, Jesus, ele vem trazer um nome pelo qual ninguém nunca ousou chamar Deus. Qual é o nome que Jesus veio dar para Deus? Meu Pai. E aí, meu irmão? E aí isso foi um nó na cabeça do povo. Porque como é que pode Deus ter um filho? Gente, você tem que entender que nós estamos falando de uma cultura que estava impregnada por deuses gregos e deuses romanos. Então, o Odin veio, habitou com uma humana e gerou um semideus. O
o Zeus veio e habitou com várias humanas e deu à luz a Perseu, a Hércules. E agora você vem falar que Deus se compara no mesmo nível que Zeus que vem no mundo e se deita com as humanas e dá à luz a Perseu. Deus é que vem no mundo, Zeus é que vem no mundo, e Afrodite, e Atenas, e tantos deuses, e vem, coabita com as mulheres e dão à luz a homens. Agora você vem falar que Deus veio ao mundo, entrou numa mulher e gerou um semideus também. E eu sei que você sabe que é o que o Abraão fez, assim. Quando o Abraão quis dizer que o nome de Deus era ele criou um conceito, não era uma palavra, é um conceito. O Abraão não apresentou Deus numa palavra, o Abraão apresentou Deus a partir de uma ideia. A ideia que Abraão apresentou Deus é o eu sou. O eu sou. E isso está até hoje na cultura judaica. Se você for lá na língua hebraica, essa palavra eu sou não existe. Sabia disso? Por conta da cultura judaica que diz que o único ser que é eu sou, o sopro, o poder, o Deus, o único Deus que é o eu sou, só Ele é o sou. Então você não vai ver nunca numa frase de um judeu falar, eu sou casado. O judeu vai falar o quê? Sou casado. O judeu não vai falar, eu sou professor. O judeu vai falar, sou professor. Porque o eu sou não existe na língua judaica. Quando você fala, eu sou isso na língua judaica, é ofensivo para o judeu. Jesus vem e diz o quê? O que Jesus vem dizer? João 8,58. Abre aí em João 8,58. Lembra que essa palavra eu sou não faz parte do calendário judaico. O judeu fica ofendido quando se ouve essa palavra. Não faz parte de uma frase, eu sou pastor, eu sou... sou pastor, sou casado, sou professor. Aí Jesus vem, em vários outros textos, ele diz em João 8,58. Não, ele não só diz que ele é o eu sou, mas ele diz que ele é o quê? Ele é antes de Abraão. Ele fala, respondeu Jesus, João 8,58. Em verdade vos asseguro, antes de Abraão existir, eu sou. Aí acabou, meu irmão. O judeu ouvindo isso, é chamar para briga, é perder o coração de todo mundo. Jesus, ele não foi didático nisso aqui não, meu irmão. Um judeu ouvindo isso, ele não só, todas as vezes quando Jesus quis falar a respeito dele, ele usou qual pronúncia? Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o Filho de Deus, para piorar. Vocês percebem? Por quê? Porque Jesus estava mostrando, deixando claro para todos, que Ele era, diante dos olhos de todos que estão ali à frente, uma manifestação viva de Deus visitando a terra. E é interessante que quando você lê aquele texto, eu acho interessante de ler esse texto. Abra a sua Bíblia em 1 João 1. 1 João 1, de 1 a 3. João 1, de 1 a 3. O que era desde o princípio, isso aqui, amado, é os apóstolos testificando a respeito do Deus encarnado. Deus escolheu na eternidade vir ao mundo pessoalmente e receber sobre ele toda a condenação do pecado. Na verdade, Deus se entregou, né? E João 1, 3, olha só o que os apóstolos, João 1,
de 1 a 3, olha só o que os apóstolos que andaram com Jesus, no caso João, não João Batista, João o discípulo, olha o que o João disse. O que era desde o princípio. Desde o princípio. Essa palavra princípio aqui é a palavra cosmos. Esse conceito do cosmos é um conceito grego, que estava muito impregnado na cabeça de todo mundo que estava naquela cultura. O cosmos é o início de tudo. Tudo nasceu a partir do cosmos. O João vem usar essa palavra. O que era o cosmos? Era tudo. Tudo é ele. E eles criam que não só tinha o cosmos, que é o início de tudo, mas o cosmos tinha um soar, um som, que era como se fosse uma palavra, que eles chamavam essa palavra de logos. Então, o João, ele faz uso de conceitos que haviam na cabeça deles. Então, ele quer dizer o seguinte: sabe esse cosmos que vocês ficam falando, que é um poder que existe? Jesus é esse poder. Sabe esse logos, que é essa palavra que parece que vai formando tudo? Jesus é esse logos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. É isto que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. A palavra, o verbo, nós o vimos, e nós testemunhamos, e nós proclamamos a vocês a vida eterna. Essa vida estava lá com o Pai, o verbo estava lá com o Pai, e nos foi manifestada. E nós proclamamos, e vimos, e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. É interessante que o João que escreve, 1 João, é o mesmo João que escreve o Evangelho. Nós temos a carta de João e nós temos o Evangelho de João. E é curioso como é que o João que escreveu a carta começa da mesma forma em João 1. Em 1 João 1 ele começa: no princípio ele existia. Lá em João 1, vai lá para João 1, para o Evangelho de João. Olha o logos. No princípio era o logos, né? No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele estava com Deus. Mas ele não só estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque ele é a palavra. Tudo que Deus fala, tudo que Deus ordena, tudo que Deus diz é a palavra. Se a palavra é Jesus, todas as coisas vieram por Jesus. Sem ele, Jesus, o verbo, o logos, a palavra, o princípio, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, ele usando o mesmo conceito de 1 João 1:2. É a mesma ideia, ele está trabalhando com o mesmo entendimento. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio de Cristo. Sem Cristo, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. Aquela luz, no capítulo lá, e no início, quando Deus diz, haja luz. Não porque haja no sentido de existência, mas no sentido de manifestação. Verso 5, no verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Agora pula para o 14. Aquele que é a palavra, o verbo de Deus, tornou-se carne. O que é carne, gente? Eu já falei aqui, gente. Pessoa. Jesus, deixa eu falar uma coisa, isso aqui é o quê?
é um objeto. Se eu pegar esse celular e jogar num canto, nunca mais ir atrás dele, ele vai se sentir rejeitado? Essa cadeira aí, se você nunca conversar com essa cadeira, você senta nela, vai embora, joga ela num canto, esquece ela, ela derrete, ela vai se sentir rejeitada? Não. Sua roupa você pode usar até desgastar e simplesmente jogá-la no lixo, ela vai ter problema existencial? Não. Por quê? Porque é um objeto. A Bíblia fala que Jesus virou gente. Se Jesus virou gente, amado, Jesus virou gente que sente, que tem sentimento. Então, Deus, amado, eu vou falar uma coisa para você, o que eu explicar aqui é uma gotinha, sei lá, é 0,1% de uma areia no meio de um planeta Terra, no que diz respeito a Deus. Não tem como. Mas Deus escolheu, Deus, na sua onisciência, no seu conselho, na sua sabedoria, Ele escolheu virar criatura. Ele decidiu não redimir o homem como Deus. Ele decidiu redimir o homem como homem. Ele decidiu sentir todas as nossas dores, todos os nossos medos, todas as nossas rejeições. Eu costumo dizer que esse papo que a gente tem de crer que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, é porque a gente tem Bíblia na mão, é porque a gente tem 2000 anos de história. Mas na cabeça de um judeu isso não existe, meu irmão. Na cabeça daquela cidadezinha lá de Nazaré, na cabeça daquele povo ali, ninguém acreditou nessa história. Que história é essa de que o Espírito do Eterno, o Espírito do Yahvé, entrou no ventre de uma mulher e gerou um filho? O que estava na cabeça de cada um daqueles cidadãozinhos lá de Nazaré? Esse menino que vocês estão vendo correndo aí na rua é filho bastardo. Esse rapaz aí deitou com essa menina. E para piorar, ela vazou para a casa da prima, para não fazer feio. Ficou escondida lá para a notícia baixar um pouco. O irmão abençoado aí tomou por esposa para não deixar apedrejar. É um baita de um pamonha esse rapaz. Tanto é que a Bíblia fala, quando você vê a árvore genealógica de Jesus, fala assim, ó, Jesus, aquele que todo mundo falava, filho de José. Então, na cabeça de todo mundo, aquele menino lá era bastardo. Detalhe, bastardo não tem parte na comunidade. Detalhe, bastardo não entrava nem no templo para ler pergaminho, para fazer parte dos cultos judaicos. Você imagina a rejeição que Jesus sofreu? Jesus era o mais rejeitado de todos os homens, homens de dores, e sabia o que era padecer. O Eterno quis resolver a culpa do homem, não querendo ser Deus. Deus é o único Deus no mundo, diante dos falsos deuses, que assume uma condição humana para se tornar igual ao homem. Ele se fez carne. Aquele que era palavra se tornou carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito. O que é unigênito, amado? Para quem não sabe o que é unigênito, é o único ser gerado por Deus. Você não foi gerado por Deus, você foi criado por Deus. Toda a humanidade foi criada por Deus. Só Jesus foi gerado por Deus. Jesus foi o único ser no mundo gerado pelo Espírito Santo. Por isso que ele é unigênito. Todas as pessoas, vamos aqui entender aqui. O Eurípides, vamos supor que eu pinte um quadro. Eu pintei aquele quadro. Quem pintou aquele quadro? Eu. Sim ou não? Aquele quadro ali tem meu desejo? Que eu pintei? Tem meus desejos? Tem.
tem minha história, tem minha vontade, tem meu querer, tem minha personalidade, tem meus traços? Tem. Mas tem meu ser? Não. Então tem o desejo de Deus em ter criado você, tem a vontade de Deus em ter feito você. Mas Jesus, agora o João Pedro, os meus filhos, a Sara e a Júlia, ela foi criada por mim? Não, ela foi o quê? Ela foi gerada por mim. A cachorrinha que eu tenho lá em casa, ela foi gerada ou criada? Criada. Então, Jesus, ele foi gerado por Deus, unigênito, o único ser gerado por Deus no mundo. E ele fala, vimos a glória do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, amado. Abra a sua Bíblia em Hebreus 1, falando a respeito de Cristo, o próprio Deus encarnado, Hebreus 1, de 1 a 3. Eu, particularmente, creio que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo. Tem muita coincidência entre alguns textos, né? A ideia do escritor aos Hebreus bate muito bem com a ideia de Romanos, principalmente de Romanos, né? Hebreus 1, de 1 a 3 diz o seguinte: há muito tempo, eu estou lendo na linguagem NVI, não sei se os irmãos percebem, mas eu gosto de pregar na linguagem NVI. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado purificação dos nossos pecados, Ele assentou-se à direita na majestade do Pai nas alturas. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus veio fazer expiação, veio fazer purificação de todos os pecados. O pecado da humanidade já está resolvido, o seu pecado já está resolvido. A questão é Jesus Cristo, Ele é a referência para as nossas vidas. O texto sagrado de Hebreus 1, 3 é maravilhoso, porque ele fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E que antigamente, ele falava de várias maneiras. Deixa eu te falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Quem aqui, eu sou o primeiro a levantar a mão, tá? Quem aqui tem algumas crises em algumas coisas no Velho Testamento? Eu tenho. Amado, eu não sou uma pessoa que eu fico tentando salvar a Bíblia. Ai, nossa, nós não podemos falar isso, porque a Bíblia, não, amado, a Bíblia é a palavra de Deus, a carta de Deus ao homem. Mas posso falar uma coisa para você? Outrora Deus falou de várias maneiras. Ele usava lá um Davi com a sua incapacidade, ele usava lá um Davi que era segundo o coração de Deus, mas que homem de segundo o coração de Deus que mata o amigo e mente e adultera. A gente gosta do Davi porque a gente lê a Bíblia, porque você ia para uma igreja onde o pastor deitou com a mulher do presbítero e ainda matou o presbítero? Hã? A gente já não tem dificuldade com quem é caloteiro, imagina quem é assassino. Amado, Deus no Antigo Testamento usou esse povo tudo cheio de erro, cheio de defeito, com textos escrevendo coisa estranha, e é coisa difícil, amado. Tem história que se a gente contar lá para as criancinhas na sala de aula, você vai chegar em casa e falar assim: pai, vou falar uma coisa para o senhor, essas novelas da Globo é fichinha. Tem coisa aqui na Bíblia que é feia mesmo, a coisa é feia. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Teve eu já vi várias vezes as pessoas falar assim: eu não consegui entender. Como é que Deus faz, como é que acontece algumas coisas no Velho Testamento? Mas lá no Velho Testamento está falando que Deus manda matar.
Ah, mas a gente tem que a gente tem que entender que se o ladrão entrar na nossa casa, tem que matar mesmo, porque no Velho Testamento matava. Ah, no Velho Testamento fazia aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. De Gênesis até Malaquias, tudo que está em Gênesis até Malaquias, que não passa pelo filtro de Jesus, eu não posso considerar. Outrora, Deus falou de várias maneiras. Hoje Ele fala através de quem? Então, se não passa pelo filtro de Cristo, se tornou obsoleto. Então, eu tenho que sacrificar animais hoje? Eu tenho que chegar aqui para ser aceito por Deus, eu tenho que matar um bode? Por quê, meu irmão? Porque em Cristo Jesus, isso o quê? Isso o quê, mano? Eu tenho que pegar um incenso, vir aqui, montar um altar, pegar um incenso, queimar, para ver se Deus recebe esse incenso, ou em Cristo Jesus esse incenso virou uma oração? Isso significa, amado, que não é só sacrifício, é qualquer coisa que você vê na Bíblia, que está lá, falando que matou, falando que produziu algo que você não consegue entender, amado, você não tem que ter crise com coisas que aconteceu no Velho Testamento, porque agora Deus fala através de quem? Tudo que nós formos fazer na vida cristã, seja leis, seja ordenanças, seja decretos, seja o que for, que não passa pela leitura de Cristo Jesus, eu não tenho que ler isso. Eu não tenho que absolver isso, melhor dizendo. Então os crentes ficam assim em crise. Ah, mas lá no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Pois é, a leitura de Cristo não é essa mais. A leitura de Cristo é amar o inimigo. E aí? A leitura, outrora Deus falou de várias maneiras. Agora, Ele fala através do Filho. Isso significa que a minha lente a respeito de tudo na vida cristã só pode ser lida através de Cristo Jesus. Então eu não tenho crise, porque eu sei que a minha leitura, a minha lente, é a partir de Cristo Jesus. Jesus é a encarnação de toda a vontade de Deus. O Davi foi limitado. Paulo Júnior, nosso Paulo Borges Júnior, que quase Deus o teve esse final de semana, quase que ele foi na nossa frente. O Paulo Júnior fala uma coisa: ninguém pode fazer teologia no Velho Testamento em cima de nenhum personagem. Ah, mas no Velho Testamento foi assim que os profetas fizeram, e os profetas mijavam nos quatro cantos. Amado, já teve gente no Brasil que acumulou em geladeira litros e litros de urina, para mijar, para jogar o mijo na cidade, para marcar território. Entendeu? A leitura do Evangelho, Jesus, eu tenho que ler a partir de Cristo. Eu não tenho que ter crise com o Velho Testamento, porque toda leitura que eu tenho que ter na vida é a partir de Cristo Jesus. É a expressão exata de Deus. Todos os Pentateucos, todos os livros históricos, todas as leis de Moisés, todos os sacrifícios de Levítico, todas as releituras dos sacrifícios em Deuteronômio, todos os juízes, todos os reis, todos os profetas. Outrora Deus falou de várias maneiras, através de profeta, através de muita gente, através dos nossos antepassados. Põe isso na sua cabeça. Agora Ele fala através da sua expressão exata, da sua expressão exata. Ninguém foi expressão de Deus, ninguém expressou Deus de forma exata no Velho Testamento. A única pessoa que expressou a vontade de Deus exatamente como ela é, quem? Então não tem crise com nada, meu irmão, tem que ler tudo a partir de Cristo Jesus. Jesus é a encarnação de Deus, e não só de Deus, Ele é a encarnação da vontade de Deus. Ele foi o grande... desculpe falando, melhor dizendo, este foi o grande problema dos judeus. Escute, Jesus foi o grande problema dos judeus. Porque os judeus não esperaram... Por que eu estou falando isso?
Porque eu vejo que nós cristãos cometemos um monte de burrada na vida cristã. A gente fica levantando bandeira errada, falando discurso que não tem nada a ver com Cristo Jesus, porque a leitura que a gente tem de Cristo Jesus está errada. Por que os judeus não reconheceram Jesus como Messias? Porque a leitura do judeu de Jesus estava errada. Quando Jesus veio ao mundo, amado, Jesus nasceu numa cultura onde quem dominava era Roma. O sacerdote lá do templo estava comprado. Todo mundo estava corrompido. Não tinha nada que pudesse expressar Deus ali naquele povo. Jerusalém estava completamente subjugada pelos romanos. Então, todas as vezes que um judeu ouvia falar do Messias, do Cristo, na língua grega, no grego é Messias, no hebraico no grego é Messias, no hebraico é Cristo, que também é uma posição, não é um nome. O nome de Jesus não, o nome de Cristo não é Cristo, o nome de Cristo é Jesus. Cristo e Messias é uma posição que ele adquiriu. Todas as vezes quando eles pensavam no Messias, eles pensavam como Davi. Por isso que o nome que eles deram para Jesus era como? Por que eles deram o nome de Jesus como filho de Davi? Todas as vezes que você vê o povo chamando o nome de Jesus nas ruas, eles não falam Cristo. Quem fala Cristo? O Pedro. Todo mundo falava, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Sabe por quê? Porque eles olhavam para Jesus e falavam assim, esse cara vai ser o nosso rei agora. Esse cara vai destronar Herodes, esse cara agora com essa multidão vai detonar com tudo aqui, e agora Israel vai ser redimido, e a gente vai voltar a ter um governo messiânico aqui igual Davi, porque na época de Davi, foi a época onde o rei Davi, que conhecia o coração de Deus, governava com justiça e equidade, e a glória de Jerusalém não é mais a glória que Davi teve, porque agora nós estamos subjugados pelo Império Romano, e como é que nós vamos voltar até a glória do rei Davi? O dia que voltar o Messias. O Messias é aquele que vai governar sobre nós. O que os discípulos lá no caminho de Emaús falaram? Nós estamos frustrados, porque a gente pensou que ele ia nos livrar do povo romano. E ele morreu. Quando a gente viu esse cara, não fazer nada, se entregar como covarde, ele tinha poder, gente. O cara vai lá e me cura a orelha de um soldado romano. O cara tinha poder. A gente viu ele fazer milagre. Todas as vezes que aquele povo via Jesus fazer milagre, o que vinha na cabeça deles? Pronto, está aí, ó, ele mesmo. Ele vai agora acabar com Herodes. Ele vai destruir Herodes, aí acabou, agora Israel vai voltar à glória de Davi, porque o filho de Davi veio tomar e reivindicar o trono dele. Mas ele morreu. E quando Jesus morre, amado, fica patente para nós. E quando ele é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo é enviado. A primeira obra do Espírito Santo é arrancar Jesus do túmulo. Quando Jesus morre na cruz, ele vem mostrar para mim e para você que a obra redentora não é uma obra política. Os governos desse mundo vão se corromper. Eu já falei isso, posso estar errado. Essa é a minha opinião. Todas as vezes quando eu olho na Bíblia, quando Jesus diz que o meu reino não é desse mundo, Jesus ele não fez aliança com nenhum político. Jesus não fez aliança com nenhum governante da terra. Jesus não se declarou do lado de nenhum governante. Muito pelo contrário. Não sei se você sabe, na época de Jesus, havia uma única comunidade que reconheceu Jesus como sendo o Messias. Quem sabe? O Sinédrio reconheceu Jesus como Messias?
os fariseus, saduceus reconheceram Jesus como Messias? Quem sabe aqui qual foi a única comunidade que reconheceu Jesus como Messias? Os essênios. Quem eram os essênios? Existia um grupo de sacerdotes que se rebelaram contra o sacerdócio que estava ali corrompido com Roma. Hã? Estava todo mundo, porque eles olharam para tudo e viu que estava tudo corrompido. Estava corrompido o sacerdote, estava corrompido os anciãos, estava todo mundo corrompido. E aí, esse grupo chamado essênios, eles romperam com a religião judaica. Mas eles chegaram à conclusão que não bastava só romper com a religião, eles tinham que romper com a sociedade. Falou, não, está tão corrompido que a própria sociedade foi corrompida por Roma. Então nós vamos romper até com a sociedade. Eles montaram uma comunidade, chamada Comunidade dos Essênios. Quem era a pessoa que estava morando com eles? Eles comiam. Eles vestiam só pele de animal e comiam só gafanhoto. E para entrar na comunidade dos essênios tinha que batizar nas águas. Quem era a pessoa que estava lá com ele? João Batista, porque João Batista era filho de sacerdote. Ele tinha que estar onde? Sucedendo o quê? O pai dele. Mas ele estava onde? Ele estava isolado na sociedade. Quando Jesus Cristo veio, o único povo que reconheceu Jesus como Messias foram os essênios. Tanto é que João Batista fez o quê? Recebeu ele. Só que Jesus bateu a mão no ombro dos essênios e falou assim, vocês estão certinho. É para romper com esse povo mesmo, nós temos que romper com essa sociedade, nós não podemos nos relacionar com esse povo, estou fora junto com vocês aqui, é com vocês que eu estou fechado. Jesus fez isso? Não, Jesus entrou na sociedade. Ele foi lá no templo, ele pregou no templo, ele pregou na sinagoga, ele sentou com prostituta, ele fez parte da vida da comunidade. O que os essênios falaram? Ele não é o Messias. Os essênios olharam para Jesus, porque Jesus se relacionou com toda a comunidade judaica, inclusive com o sacerdote, porque ele vai conversar com Nicodemos, ele vai conversar com o sacerdote. Detalhe, quando Jesus fazia milagre, tinha alguns momentos que ele mandava a pessoa se apresentar para quem? Para o sacerdote. Você sabe por que ele mandava se apresentar para o sacerdote? Porque um dos sinais que o Messias seria enviado eram os milagres que o Messias ia produzir. Jesus falava assim, vai lá, se apresenta para ele. Em outras palavras, o que Jesus estava fazendo? Eu vou ter misericórdia desse sacerdote, quem sabe eles me reconhecem. Eu sou o Messias. O povo não reconheceu Jesus como Messias, porque achava que ele ia ser como Davi, tomar o trono de Herodes. Os essênios não reconheceu Jesus, reconheceu no início, mas depois desistiu, porque viu que tanto é que João Batista mandou falar o quê? Vai lá ver se ele é o quê? Vai lá ver se ele é o Messias mesmo. Porque ele estava totalmente inserido na comunidade. O sacerdote nem se fala, mandou matar. O povo romano também. Veio para os seus, mas os seus não quiseram. Quando Jesus chega em Jerusalém, e aquele povo grita hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, e chama ele filho de quê? Filho de Davi. O povo romano olha para ele e fala assim, esse cara vai ser ovacionado como rei aqui sobre nós vamos matar ele. Tanto é que escreveu o que lá na cruz dele? Rei dos judeus. Jesus morre. E Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele fala que o motivo da ressurreição dele era por um único motivo. Abra a sua Bíblia, nós já vamos concluir. Abra a sua Bíblia em Gálatas 3. Gálatas 3, de 13 a 14. Eu falei da encarnação de Deus, e agora eu quero falar rapidamente, para a gente concluir às 9h30. Por que ele morreu pelos nossos pecados? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13.
Cristo nos redimiu da maldição da lei. Amado, vocês sabem tanto que eu amo isso, falar sobre a maldição da lei, né? Mas o tempo não nos permite. Cristo nos redimiu da maldição da lei, se tornou maldição em nosso lugar. Essa teologia chama teologia da substituição. Depois, se você quiser estudar lá, pode estudar a teologia da substituição. Ele nos substituiu. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Amado, o apóstolo Paulo está fazendo uma conexão com a morte de Jesus, com a promessa de Abraão. O Paulo está dizendo para os Gálatas que o que Jesus fez na cruz foi para cumprir a promessa que Deus fez para Abraão. Qual é a promessa que Deus fez para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora o Paulo vai dizer para o povo qual é a tradução dessa promessa que foi feita a Abraão. Verso 14. Isto para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebesse o quê? A promessa do Espírito Santo mediante a fé. Então me responda, qual foi a promessa de Deus para a humanidade? Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Teve uma canção que a gente cantou muito tempo, Jesus é a aliança entre você. Na verdade, quando você lê principalmente Jeremias 37, Ezequiel 37 e vários outros textos, você vai descobrir que a aliança de Deus com o homem não é Jesus. Jesus é o penhor da aliança. O que é o penhor da aliança? O que é um penhor? É a garantia. Então, Jesus é a garantia da aliança. Não sou eu que sou a garantia da aliança. E qual que é a aliança que Deus fala, e Ezequiel fala muito isso? Esta é a aliança que faço com a comunidade de Israel. Colocarei em vós o meu Espírito. Qual é a bênção que Deus prometeu a todos os habitantes da terra em Abraão, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé? Querido, a grande promessa de Deus, o grande derramar do sangue de Jesus na cruz, foi para que Deus, pelo Espírito Santo, fizesse habitação em nós. Essa é a redenção, amado. O homem foi purificado dos seus pecados. Não há nenhum pecado que possa me distanciar pelo fato de que Deus veio habitar em mim. Deus ama o pecador, resgata o pecador e o Espírito. Escute, Deus ama o pecador, Cristo resgata o pecador e o Espírito Santo vem fazer morada no pecador. Deus ama esse pecador. Cristo vem e morre por esse pecador, e o Espírito Santo é enviado. Ele fala, é necessário que eu morra para que o Espírito Santo venha. Qual é vamos dizer com todas as convicções que possam existir no nosso coração. Tem muitos motivos que Jesus morreu na cruz, para nos reconciliar com Deus, para apaziguar a ira de Deus, para que a justiça de Deus fosse saciada, para que eu tivesse acesso a Deus, mas nas eras e nas promessas de Deus, a morte de Jesus é para que nós pudéssemos ser habitação de Deus. Antigamente o Espírito Santo vinha, agia no ser humano, usava o ser humano. Ele vinha, descia sobre Sansão e dava poder. Ele vinha, descia sobre Davi. Ele vinha, descia sobre um. Agora ele não é assim mais, agora ele mora em nós. Ele não mais nos visita, ele mora em nós, né? Ele vem morar em nós. Nós somos habitação de Deus. E eu queria finalizar falando duas coisas. Como é que você pode ter certeza que você teve uma genuína conversão? Primeiro, é no novo nascimento, Jesus Cristo. Amém? Seu novo nascimento, seu arrependimento. Alguém perguntou para mim esse tempo atrás, como é que eu tenho certeza que Deus me escolheu?
Falei assim, a sua pergunta é a resposta disso. Se você não tivesse preocupado com essa pergunta, você nem teria nascido de novo. Você nem teria sido escolhido. Só quem é escolhido faz essa pergunta. Como é que eu tenho certeza que eu me converti? Quem faz essa pergunta está convertido. Amado, quem não é convertido está preocupado com essa pergunta? Quer saber a resposta dessa pergunta? Não. Novo nascimento. Qual é a segunda coisa que nós temos que ter na nossa vida, que é um fruto genuíno desse novo nascimento? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Saber que Ele mora em nós. Saber que a gente está desistindo dos nossos deuses. Lembra das etiquetas que eu falei? A gente coloca a etiqueta do Deus no dinheiro, a gente coloca a etiqueta de Deus no carro, a gente coloca a etiqueta de Deus no filho, a gente coloca a etiqueta de Deus na esposa, a gente coloca a etiqueta de Deus com D minúsculo. Mas quando você tem um encontro com Deus e o novo nascimento produz na sua vida, o Espírito Santo começa a tirar as etiquetas. Não, isso aqui não é Deus, eu vivo sem isso. Não, isso aqui não é Deus, eu vivo sem isso. Não, isso aqui não é Deus, eu vivo sem isso. Você quer saber o que é Deus na sua vida? É tudo aquilo que você não vive sem. A única coisa que a gente não pode viver sem é sem a presença do Espírito Santo em nós. Estar o tempo todo sendo influenciado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dizendo para você, não faça isso. Não é assim que um filho de Deus se comporta. Se arrependa do seu pecado. Você chora pelo seu pecado. Você pecou, mas o Espírito Santo está aqui dentro falando, Ele está aqui te guiando, Ele está aqui influenciando sua vida, Ele está te constrangendo o tempo todo. Amado, o Espírito Santo nos constrange. O Espírito Santo não nos acusa. A acusação é do diabo. O Espírito Santo nos constrange. Como é que Ele nos constrange? Como é que Deus nos constrange, amado? Dizendo que a gente vai para o inferno? Como é que o Espírito Santo nos constrange? Dizendo que a gente é amado. A gente fez tudo errado e ele fala assim, mas eu te amo. Fico constrangido. Fez tudo errado, o Espírito Santo fala assim, mas eu te amo. Aí, irmãos, eu estou constrangido. E aí, quanto mais eu estou constrangido por Deus, mais eu vou entendendo o amor dEle, e aí eu sou canal do Espírito Santo. E eu queria finalizar com uma heresia minha. Está gravado, irmão, me perdoe pela minha heresia. Eu falo que é heresia porque os teólogos não conseguem entender isso que eu falo. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Tem, né? Sua palavra. Sim ou não? Ó, eu dou minha palavra. Até um tempo atrás existia peso, né? Ó, eu dou minha palavra. Eu cuspia na mão, pegava na mão, era palavra. Hã? Não era assim? Minha palavra. Todos nós temos uma palavra, pelo menos é para ter, sim ou não? Deus tem uma palavra, gente? Tem? Você tem vontades? Hã? Tá. Vamos imaginar que você tivesse condições, poder, para pegar a sua palavra e gerar um ser. Eu pergunto, tudo que essa palavra falar, está falando de quem? Hã? Então você pode conversar com essa palavra? Pode. Vai ter contradição? Você vai ter dúvida que aquela palavra vai falar alguma coisa contra você? Por quê? Hã? Agora imagine a sua vontade. Vamos supor que você tivesse poder de pegar a sua vontade e fazer um ser. Que você interagisse com a sua vontade. Tudo que essa vontade fizesse ia ser contra a sua vontade? Deus pegou a sua vontade e gerou um ser, uma pessoa. E deu o nome desse ser de Espírito Santo. Deus pegou a sua palavra e interagiu com ela mesma e deu o nome da sua palavra de Filho. E deu o nome dele de Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus fez da sua vontade um ser. Deus fez da sua palavra um ser. De modo que ao fazer a sua palavra um ser e ao fazer a sua vontade um ser, eles são 3 pessoas? Eles são quantas? Uma pessoa. Isso foi a crise que Jesus deu na cabeça do povo. Eu sou a palavra de Deus encarnada. Aí o povo entrou em crise. Eu vou meter um negócio ainda mais que eu queria falar para vocês. Sabe a vontade de Deus? Também é um ser.
O nome dele é Espírito Santo. É como se tivesse um pano, um pano aqui, assim, ó, um pano grande, fechando esse ambiente aqui. Ó. E lá dentro tivesse Deus. Deus está lá dentro. Deus é... Você vê Deus? Não, Ele é invisível, ninguém vê Deus. Aí a gente sabe que Deus está lá dentro. E aí Deus quer se revelar a gente, mas não tem como a gente ouvi-lo. Tem como? Tem como a gente falar o nome dele? O nome dele é... Tem como a gente interagir com ele? Não. Aí ele fala assim, então tem como chamar ele aqui para fora? Aí para ele vir aqui para fora, ele tem que assumir uma forma. Qual a forma que ele usou? Jesus. E chamou essa forma de... que é a sua palavra. Então, quando eu converso com a palavra dele, eu estou conversando com o Filho. Mas agora ele quer que esse Filho, ele quer que a gente conheça o coração dele. Ele quer que a gente se relacione com ele. Ele quer que a gente ouça a palavra dele. E para a gente entender essa palavra, para a gente perceber essa palavra, para a gente ouvir essa palavra, para a gente poder se relacionar com essa palavra, ele precisa de um outro ser que ele também enviou. Quem que é esse ser? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz a gente entender a palavra dele, faz a gente entender a vontade dele, de modo que quando você interage com o Espírito Santo, você está interagindo com a vontade de Deus, de modo que quando você interage com Jesus Cristo, você está interagindo com a palavra de Deus. Amém? Essa é a minha heresia. É assim que eu consegui entender a Trindade. Porque nem os próprios teólogos conseguem captar isso. Na cabeça de um judeu isso é inconcebível. Deus é um só. Mas nós sabemos que Deus é um, mas Ele escolheu, na sua vontade, manifestar ao homem em forma de Espírito e na forma do seu Filho. Eu espero poder ter acrescentado na sua vida como Deus se manifesta em Jesus e como Deus se manifesta no Espírito Santo. Amém? Deus abençoe.